Fiz um inquérito sobre, fiz um inquérito sobre essa casa onde eu morava, ok? Nos anos 70, eu deixei em 1983, infelizmente falando, e esse lugar aqui não é um lugar, assim, para as pessoas que têm medo, né? Não é para os medrosos. Geralmente as pessoas aqui vão para a cama, retiram-se para a cama às 8, 9h30 da noite, máximo. Naquele tempo era 10 horas. Era muito raro de as pessoas irem dormir às 10. Geralmente iam dormir às 8h30. Às 10 as pessoas saíam da fábrica aqui, que tinha uma fábrica de vidro da Brenan e outra de cerâmicas. E elas passavam por aqui para pegar o ônibus do outro lado lá na praça, para irem embora. Elas não moravam aqui. E, bem, eu queria saber informações sobre esse lugar. Eu não sei se aqui era um engenho antigamente, não sei se tinha escravos, eu não sei, mas é um lugar muito esquisito. Como a maioria do Brasil e Recife é muito esquisito, Pernambuco é muito esquisito, muito assombrado. E eu fiz um inquérito sobre esse lugar e essas foram as respostas que eu obtive. Não sei se são 100% verdadeiras, mas irei tentar, né? Aqui eles falam o seguinte: nas profundezas do passado, o sítio chamado lá na Barão de Buribeca, na Várzea, Recife, Pernambuco, foi um espaço sagrado, imbuído com energias que atraíam ambos seres terrestres e entidades eteriais. Isso realmente é verdade. Os espíritos eram guardiões ancientes que uma vez perambulavam pela terra, frequentemente depictados como protetores de fertilidade e abundância. Entre eles era a enigmática Pombagira. Eu não pude falar claramente com esses seres, mas eu discordo aqui. A Pombagira veio depois que as minhas irmãs foram influenciadas por os espíritos jaraqui, que perceberam que nós morávamos aqui há algum tempo, e eles decidiram atacar, ok? Tanto porque a minha irmã tinha um namorado que sempre vinha aqui, e quando a minha mãe estava todo mundo dormindo, ela trazia o namorado para dormir com ela, uma bicha safada, de mais ou menos 20, 23 anos por aí, 24, que trazia o safado que morava por aqui atrás. A mãe dele era uma afro-brasileira, uma pessoa negra que vinha aqui sempre fazer barraco, bater nas portas aqui e esculhambar todo mundo, por causa da safada da minha irmã. Eu tinha meus 11 anos de idade. E a safada trazia esse homem e a mãe dele mexia com feitiço. Essa foi a história. A mãe dele era feiticeira e ele também. Então, o que aconteceu? Influenciaram a cabeça das minhas duas idiotas das irmãs. Na época eu estava com... Era 11, sim, 11. Elas estavam com uma 18 e uma 19. O que aconteceu foi o seguinte. E também por causa de ancestralidade, né? A minha irmã, uma, já era sacerdotisa. E ela sempre vinha aqui nos finais de semana. Então teve várias razões para isso acontecer, para esse fato histórico acontecer aqui nesse lugar, que me marcou profundamente até hoje, 2018, 2025. Essas imagens foram capturadas em 2019, é um pouco velhinha. Então, elas compraram esse livro, São Cipriano, capa preta, mas ao invés de ter a foto do velho, tinha a foto de uma cabra, ok? Ainda me lembro
Eu tinha 11 anos na época e eu também fui afetada e bastante por isso. Tais como, por que eu fui afetada? Porque eu falei para minha mãe, não sei porque minha mãe não percebeu. A minha mãe era um tipo assim desleixada que não se importava com o que os filhos estavam fazendo às vezes. E eu, né, uma menina mais astuta, tinha que avisar minha mãe que as minhas irmãs, que nós éramos não, só eu e minha mãe éramos católicas, só eu e minha irmã e minha mãe, o resto não iam em igreja, não faziam nada. O que aconteceu? Eu falei para minha mãe que as minhas irmãs estavam lidando com bruxarias. Primeiro que ela comprou esse livro, eu mostrei a minha mãe esse livro que era de coisas de feitiços. Minha mãe não sabia ler, ela mal sabia ler, então ela mandou eu ler. Eu li para ela, ela, nossa senhora, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Mas eu estava preocupada, não é porque, né, por causa de discriminações contra as outras religiões, mas porque isso poderia nos afetar. E eu, sendo média lá atrás, eu já sentia tudo isso. Eu também sentia que tinha espíritos ao redor, né? Mas eu não ligava, porque eu tinha a companhia das minhas irmãs e minha mãe, não tinha medo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, entendeu? Aconteceu várias coisas que eu não vou falar aqui, é coisa bem pessoal, que envolvia esse cara, o macho da minha irmã e minha irmã, safado, que até hoje, através da minha irmã que morreu, ele ainda aprontava com as pessoas aí na rua. As meninas, até as meninas de menor ele aprontava, ele apronta ainda, esse safado é um velho, já tá velho com seus 80 anos de idade, diz a minha irmã, e ainda apronta, esse safado. Então, eu falei para minha mãe que as minhas irmãs estavam mexendo com bruxaria e que elas haviam comprado esse livro pelo reembolso postal que veio do Rio de Janeiro para Recife, naquela época, né, 1975, por aí, 1976, 76, não, 75, final de 75 para 76. E a minha mãe ficou chocada. Elas já tinham comprado umas coisas lá para fazer uma feitiçaria. Elas tinham trazido a estátua da Pombagira e colocou nas cocheiras do cavalo, que ficava aqui, onde, né? Aqui por trás da casa, aqui ficava uma cocheira de cavalo, tinha casa de galinha e tudo. E era um pouquinho grande, era maior do que um quarto comum. Elas haviam feito um altar lá, com uma estátua preta de uma mulher de chifre e um homem negro de terno branco. E várias outras parafernalias, eu não sei como a minha mãe não viu isso. Já foi eu que alertei, mãe, a senhora, mãe, veja o que elas estão fazendo. E ela queimava as coisas da minha mãe lá na cozinha, a ponto de até fazer um incêndio dentro de casa. Umas moças já velhas, né, de 18, 19 anos fazendo essas coisas. E eu com 11 anos, mais cabeça do que elas. Uma de peixes, a 19 anos, e a outra de escorpião, de 18, mas não tem nada a ver com signo, não. Não tem nada a ver. Tem muitos virginianos também, muito safado, muito nojento, que eu não gosto, não é nada a ver. Então, a minha mãe chegou lá na cocheira dos animais, pegou um cabo de vassoura, começou a espatifar tudo no chão, prã, e lá tinha vela vermelha e tudo. Ela pegou o livro, ela estava num estado muito agitado de raiva. Ela pegou um livro, ela foi lá porque a gente tinha um pit. Pit é um buraco bem profundo onde a gente queimava o lixo. A gente não deixava assim a deriva, a gente queimava nossos lixos e minha mãe fazia adubo dos restos e dejetos do lixo para as plantas. A minha mãe era muito inteligente nesse ponto. Depois das cinzas, ela catava com uma
enxada. Ela catava com a enxada e usava para adubo. Então, ela seguiu, né, para esse buraco. E ela jogou o livro lá, jogou todas as estátuas, colocou álcool lá, colocou umas folhas secas das plantas, que tinha mais planta do que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia tem pouco. Antigamente era mais, era jaca. Aqui tinha um pé de jaca que foi cortado. Era jaca, era coqueiro, era cajarina, dava cajá, era, né, cajá, mangaba, era mangas, tinha um pé de manga bastante aí. Era tudo fechado por plantas e árvores. Então ela queimou tudo. E depois disso que aconteceu, rato começou a vir para casa, subir pelos telhados. Ratos. O que mais? Cobra coral começou a me atacar e eu matava, aquela da cabeça branca. Eu matava, vinha, matava. O meu cachorro também ajudava a matar. O bichinho sempre me protegia. Apesar que eu não mereci, porque eu humana, eu não mereço isso, a proteção de um bichinho tão sagrado. Que é isso? Que é isso que eles colocaram aqui? Essa casa foi vendida agora para um banqueiro, um homem do banco. Meu cunhado vendeu desde 1806 por aí. Foi 1986 que ele vendeu esse terreno todo por 30 mil naquela época. 30 mil por tudo isso. Com piscina, com tudo. Essa casa aqui era mais nova, agora sim, em decadência, ninguém liga. Desocupada, só tem mesmo a sombra do passado. E tá cheio aqui, tá fervendo de espírito. Eu vejo logo, eu sinto. Tá cheio de espírito. Eu não sei como esse povo aguenta viver aqui com tanto espírito por aqui, atanazando, perturbando. Então, a cobra coral começou a aparecer na minha vida e eu matando. Vinha, matava, vinha, matava, vinha, matava. Quem mandava isso? Eles. E a pombagira também estava e eu já sabia disso, eu já sabia. Chegava em casa à noite, às 11 a ponto, 11 a ponto. Balançava a porta. E eu sentia que eram vários deles. Todo mundo se recolhia, minha mãe rezava no pé da cama, as minhas irmãs, a cachorra safada que trouxe o livro, ficava se recolhida lá com medo dentro do quarto, e só eu que enfrentava eles. Eu pegava um cabo de vassoura e ia para a porta, e a porta era aqueles tipo de antigamente, a francesa, ou sei lá o quê, porque isso aqui era uma casa, ele já derrubou a casa verdadeira, original, foi construída em 1918 por aí. E a casa era assim, na frente tinha duas janelas que dava para a sala principal e o quarto da minha mãe. Tinha uma varanda aqui lateral, bem grande, o terraço, dava para a frente das bananeiras e o pé de coqueiro e o jasmim. Aqui tinha vários pés de jasmim. Na porteira, quando a gente entrava aqui, a primeira coisa que a gente via era o jasmim. Aqui, ó. Aqui já foi outra casa que ele construiu. Ele comprou esse terreno todo por mixaria, usando o dinheiro do banco. Aqui, ó. Tinha uma criação de jasmim aqui. A gente entrava, já tinha jasmim. A gente se deparava com o quarto da minha mãe e o terraço. Aqui. A casa não era assim, a casa era... Essa parte lateral aqui, ficava nas laterais, não ficava de frente, ficava nas laterais. Ele mudou. Por alguma razão ele mudou. Talvez uma razão assim oculta. Então o que aconteceu, né? Aqui tinha um pé
de cereja e coqueiro. Acho que ele cortou já. Aí começou a aparecer à noite, né? Coisas na porta, pá, 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 batendo. Isso era o tipo de porta que tinha dois lados, um de fora, que era uma tipo assim de grade, mas não era grade, era feita de madeira boa. E tinha uma porta bem longa, como essas aqui, ó. A casa era o tipo assim. Aqui ficava as janelas da sala, a janela do quarto, antiga. E assim, aqui ficava a varanda, que era bem grande, bem ampla, maior do que isso aqui. E as portas eram como isso aqui, mas só que bem longa, né? A porta. E por fora tinha outra porta, a porteira onde a gente abria e abria a porta. Mas só que quem saía, todo mundo saía, não tinha como fechar as portas. Que só fechava-se por fora, por dentro e não por fora. Aqueles tipo antigos, isso aqui também é muito mal assombrado, muito. Tá também, a casa tá desocupada, não vou dizer desativada, mas desocupada. Desativada é outra coisa que eu não entendo. A gente desativa algo eletrônico e não algo assim, de objetos abstratos, é uma burrice. Então, ah, e elas me irritavam em um ponto, esses espíritos me irritavam em um ponto que eu ficava fula e eu ia brigar com eles também. Eu dizia, peraí, eu ligava as luzes, porque na minha cabeça eu queria proteger a minha mãe. E o meu cachorro, mas o cachorro dormia lá fora porque ninguém deixava entrar. Somente a bicha lá da minha irmã, uma, a de 23 anos que vivia quengando com esse macho aí. Ah, ela não queria deixar o cachorro entrar. O bichinho implorava para entrar. Se eu entrasse, eu levava pau também. Se eu deixasse entrar. Aí, né, tinha uivo, à noite como de lobisomem, e aqui por trás tinha lobisomem aqui, ó. Tava cheio de lobisomem aqui. Aqui tinha um vilarejo antes, que foi desativado, foi desocupado pelas Brenan, eu acho. Aqui tinha vários lobisomens por aqui, vários, vários, vários. Aqui dá-se para um rio, atravessa o rio, Capibaribe, tem uma mata atlântica. Por trás aqui tem até cachoeira, bem linda. E eu querer morar aqui, não, não, eu não quero. Porque não porque eu, não, eu tenha medo, mas porque eu tenho. Eu não aguento, eu não aguento. As lembranças são demais do passado, eu não aguento. Então, ah, eu brigava com eles, com esses espíritos, e eu sabia de uma maneira ou outra que eles vinham do candomblé, ok? Eram espíritos do candomblé. E aqui é que eles falam. Do espírito Pombagira está, veja, que não é, eu não falei nada sobre Pombagira, eu apenas perguntei o seguinte: qual os espíritos que lidam nesse lugar aqui? Eu falei o nome, Barão de Muribeca Várzea. Eu falei o nome, antigamente era 192, hoje já mudou. Eu falei, quem é os espíritos que vivem lá? Aí eles falaram. Era a enigma, entre eles estava a enigmática Pombagira, também conhecida por sua conexão com o amor. Eu não acho que é amor, não, talvez seja verdade, mas, ei, Camone, um ser que manda animais atrás da gente, de uma menina de 11 anos de idade, animais peçonhentos, é amor? Acho que não, não é amor, não é amor. Levou essa sujeita da minha irmã, de 19 anos, para o hospital psiquiátrico, que era o Gêmeo da Fonte, que ficava lá na praça. Agora mudou, não sei, lá para o centro, Jaime da Fonte. Ah,
afetou ela, que ela queria cometer, afetou a minha mãe, a minha irmã, né? Que queria se suicidar e a casa não foi a mesma depois disso, virou uma bagunça. Terra de cemitério era jogada na cabeça da sogra da minha irmã, que vivia aqui também com a gente, que minha mãe trouxe, porque minha irmã não se dava bem com ela. É a senhora que era também, era filha de escravo, foi filha de escravos, e uma senhora que era também mal agradecida, que não agradecia o que a minha mãe fazia com ela. Ela comprava aqui para vender lá, comprava lá para vender aqui. Não era pessoa assim, olhando bem para trás, né? Mas tudo bem, na época a gente respeitava ela pela idade dela. O quarto do meu irmão foi cedido para ela e jogavam areia de cemitério sobre a cabeça dela. A coitada acordava e começava a rezar. Então, eles falam assim, ela é conhecida por conexão com amor e proteção sobre a natureza, sobre as abundâncias da natureza. Ela incorpora assim, um charme e uma independência de fúria, bem forte, né? Brava, né? Brava. Agora eu vou falar uma coisa. Esse ser, ela não é humana. Ela foi parte do Egito, do Antigo Egito. Sim, ela teve uma encarnação como humana no Antigo Egito. E ela fazia parte lá do Enki e da Ninshida, que era a irmã do Enki. Ela era ambas, talvez, a filha de Eva ou Eva. Entendeu? Ela não tinha nada a ver com pessoa que viveu no Brasil. É mentira, é devaneios, é tudo isso, porque eu estou aqui para esclarecer quem é essa entidade. Que, por sinal, me afetou muito na minha vida. Ok? Me afetou muito. Para eu entrar em detalhes, teria que ter um livro. E diretamente, e mesmo sem eu ter envolvido com essas coisas, eu nunca me envolvi com essas coisas. Até hoje eu não gosto. Até hoje eu não gosto. O meu patamar é outro, a minha vocação é outra, é cientologia, é mais pés no chão, é mais ateísmo e agnosticismo que qualquer outra coisa. Eu não gosto de culto, eu não gosto de rezar, eu não gosto de dogmas, entendeu? Eu fazia isso para alegrar minha mãe. Sim, é falso, mas eu nem ia rezar, eu apenas acompanhava minha mãe. E minha mãe se ajoelhava e eu ficava lá sentada, ajudando minha mãe, né, a acompanhá-la para a igreja, que era uma filha boa, ok? Então, ah, essa entidade que eu acho que eu vou mostrar a cara, que eu vou dizer agora quem é ela, eu vou mostrar. Tcharam! Aqui está a pomba gira, a mesma que seguia minha filha mais nova. E levou ela no mau caminho da bebida, né? De outras coisas também, de ir para a balada, etc. A mesma que aparecia no quarto da minha irmã, da minha filha, assim que ela ficou, que ela tornou os teus 14 anos a 15 anos. Esses seres gostam de bagunçar e destruir a vida de jovens, ok? Tem infelizes aí no Brasil que dizem, não, a Panoazira nunca manda ninguém fazer isso, aquilo. Não manda seu culhão, suas tetas caídas que não manda. A mesmo ser, só que a minha filha dizia que ela andava com uma máscara preta. E o olho era o mesmo, o olho esverdeado e com um véu preto na cabeça. Não é aquela coisa bonita que os povos dizem, uma mulher bonita, branca, não. É morena. Ela é do Antigo Egito. Ela tem algo a ver com os Anunnakis, ok? Anunnakis. E ela faz parte da família dos Anunnakis. No máximo pode ser a filha da Eva, que foi a versão do segundo Homo sapiens, a versão 2, que somos nós hoje em dia. Aqui está sua pomba gira, a que destrói a vidas de adolescentes.
Então ela é fiesse e independente. Ela não quenga também não, mas a pessoa quengar também não, pegar massa por aí, hã? Olha aí, a presença dos caboclos, como é que ele sabia? Visto que também isso aí no inglês, não é mesmo? Como é que sabia? Eu poderia inventar? Não, não poderia inventar. Como é que esses seres sabem? Porque eles também fazem parte dessa hierarquia, dessa falange. Eu sei quem eles são. Espíritos representando indígenas, os ancestrais, que são os seres asiáticos, que vocês chamam de indígena, para mim não é indígenas. O Ans foi também era também muito significante aqui. Eles também faziam parte dos tormentos da várzea, que poderia chamar por um tormento à noite. Mas eu brigava com todos. Uma menina bem guerreira, e ainda sou. Não sou uma menina, sou uma velha, né? Mas na época que eu era uma criança, eu era uma menina guerreira e ainda sou. Ah, também foi também significante aqui. Eles manifestavam sua sabedoria através da flora e fauna ao redor desse sítio. Eu não, acho que não. Adicionalmente, é também dito que os espíritos ancestrais da tradição africana procurou solução nesse lugar. Não, sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: o meu, a minha irmã e o meu cunhado, eles pagavam caseiro. Antigamente, lá nas décadas de 70, ele pagava um caseiro para tomar conta aqui. Esse caseiro, ele mexia com candomblé, com essas coisas de feitiçaria. E ele também abriu portais aqui. Por isso que esses seres vieram, entendeu? Porque eu vi parafernalia, quando eu entrei lá, eu vi parafernalia assim de coisas esquisitas de estátuas que minha mãe jogou fora. Estátuas, né, de candomblé, isso aqui minha mãe jogou fora. E foi por isso, por essa razão, a qual o meu cunhado descobriu e mandou ele embora. Então, por isso que tinha esses seres aí nesse sítio fazendo bagunça e atormentando a nossa vida. Então, para quem acha que nós devemos ter respeito para tais coisas e que devemos respeitar, eu acho que deve ter um ponto, uma linha, entendeu? Tem que ter um limite. A gente tem que colocar um limite nisso tudo, porque a partir do momento que eles começam a influenciar a família, aí a gente tem que tomar uma atitude. Minha mãe foi para a igreja, procurou ajuda. Era aqui que eu andava, né? Saía de lá, do sítio para ir para cá. Isso aqui foi 1924, o ano passado. Esse é um lugar bem legal, não tem muito calor, é friozinho. 19 graus à noite, a 20, 25 graus. Aqui, minha mãe foi procurar a ajuda desse padre aqui dessa igreja. E ele zombou da cara da minha mãe. Ele zombou da cara da minha mãe. Antigamente não tinha essas coisas aqui. Ele zombou da cara da minha mãe, falando que não existia tais coisas. Um padre católico, ok? Por isso que eu não sigo essas coisas, eu não acredito, eu não creio. Por isso que meu negócio é cientologia e metafísica. Porque eu já estou farta de mentiras comigo, farta. Então esses seres que estão lidando comigo, eles também fazem parte disso, dessa falange. Então a partir do momento que eles
que eles violam uma linha, um limite, a gente tem que intervenir, tem que falar e julgar. Então, invoquem rituais, aplicar a tradição. Adicionalmente, é dito que espíritos ancestrais da África, tradição africana, procurou soluço nesse lugar. Mentira, eles foram invocados, invocando rituais de honra para a linhagem, para essa linhagem, enquanto torturava os, os, os dons terrestres. Esses espíritos de caçadores, esses espíritos caçadores procuravam não apenas procuravam matar os animais, até passarinhos inocentes, procurar fazer o mal. Não apenas sostinância, mas também comunhão. Que mentira que não, rapaz, mentira. Tem vergonha de mentir, não, é? Para comunhão com a natureza. Eles acreditam que cada fruta que eram coletadas tinha uma benção. Eu também poderia fazer isso hoje em dia, quando criança não, porque eu não sabia. Ninguém me ensinava, porque era de família católica, outras do povo que não seguia nada, mas hoje em dia eu sei. Você precisar de me falar tudo isso, porque já vem de mim. Mas eu não acredito que a pessoa que respeita realmente a natureza vai por aí caçando animais, matando, atirando em animais, matando. Eu matei cobra coral, porque eu sentia que elas estavam atrás de mim para me matar, e eu matei mesmo. Eu tinha que defender a minha mãe. Eu estava cozinhando na cozinha, tinha 11 anos cozinhando, à noite fazendo uma sopinha, fazendo um miojo qualquer com a minha sobrinha eu tinha 11, a minha sobrinha tinha, Verônica, tinha 7, 8 anos por aí, 7 ou 8. E eu tava fazendo miojo pra gente, uma sopinha, né? E lá vem uma cobra coral, eu vou deixar mar. Ia dormir, cobra coral, ia sair por ali, cobra coral. Mas matar passarinho inocente, matar teju, matar gambá, não, isso não. Matar as onças, não, não, não. Cachorro, gato, não, 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 não. Então, esses espíritos caçadores procuravam não apenas sustento, mas também comunhão com a natureza. Eles acreditavam que cada fruta coletada na colheita era uma benção que trazia para forças divinas e o ciclo de dar e receber, a qual eles faziam oferenda para isto. Mas eu não acredito, não acredito. Não acredito, esse povo não são bons, não. Eles matam animais, fazem os cavalos de escravos. Cavalo de escravos, ainda usam cavalos para escravidão e vaca e boi. Isso não é respeitar não, meu senhor. Me desculpe, mas isso não é respeitar não, viu? Isso é explorar e eu não gosto disso, eu não gosto. Adicionalmente, é dito que os espíritos ancestrais africanos de tradição, que eles faziam oferenda através para divinas forças, dar e receber, que transcende a mera sobrevivência. Os ecos de risadas e sussurros dessas entidades ainda vivem por aí nesse lugar. E está amarrado. Eu não falei, eu imaginava isso, eu imaginava. Olha aqui. Aqui andava, né? Então imagina os sussurros e as risadas desses seres ainda ecoando, ainda vivendo por aí, ainda não saiu desse lugar. E aqui tinha um espírito preto e bem parecido um macaco bem longo. Eu vi ele bem longo, bem magro, preto, e a cara dele não era bem um macaco. As minhas irmãs pensavam que era macaco, e os outros que via ele dizia, mas eu não dizia nada, né? Eu ficava calada. Mas eu deveria dizer que não era um macaco, era uma cara assim de outro ser, parecia um humanoide. Era como era um alien bem magro com as unhas, nas unhas não, as unhas eram longas, mas o braço era bem longo, que se arrastava pela terra. Ele subia de galho em galho. E foi aqui onde eu fui abduzida também, atrás tinha um campo de futebol bem largo, bem grande.
os ecos de risadas e sussurros dessas entidades ainda vivem nessas vicinidades, nas árvores. E eu aposto que sim, esperando para ser tuned, para ser reconhecido, como sempre, né? Você invoca-nos e ele começa a fazer presepada com a vida dos outros, maldição na vida dos outros, tentando a pessoa cometer suicídio ou entrar em mundo nevastos, etc., seguir o caminho do mal. Essas essências que abrem, essas essências escondidas, ocultas, esperando para ser sincronizadas com suas essências e essas chaves ocultas serem abertas, as fechaduras ocultas para serem abertas de conhecimentos secretos sobre a harmonia entre a humanidade e oferendas da natureza e humanidade, entre a humanidade e a natureza, as oferendas entre a humanidade e a natureza. Essa teia intrigadas que tecem de vidas passadas continua a influenciar aqueles que vivem nessa terra hoje em dia. Eu tenho pena deles. Assim, isso fica sendo vital para aproximar de tal espaço com reverência por aquilo a qual veio depois de nós, para aquilo que sempre fala isso. Sempre fala isso, sempre falam isso, com aqueles que chegaram antes da gente, blá, 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 blá. Aí eu perguntei sobre minhas irmãs, a decisão que elas tiveram de comprar esse maldito livro aqui. E hoje eu até sonhei com meu irmão que morreu em 2021. Então, os espíritos falam, cochicham suavemente, revelando que a decisão de suas irmãs a adquirir o livro do São Cipriano, veja aqui, eu não estou mentindo, né? Porque já tem em português. Foi não apenas uma coincidência, olha aí, veja, viu? Mas, ao invés, uma manifestação de guias ancestral que estava interconectada com as suas próprias jornadas espiritual. Não, 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 não. Foi alguém aqui que fez alguma coisa que já residia aqui e que colocou na mente daquelas duas idiotas, que são duas burras. Foram e são, e é, porque uma ainda está viva, burras. Suas próprias jornadas espirituais. Esse texto é marcado por uma tradição mística e Hans Braun e atraiu seu poder e atrai seu poder de geração de passadas gerações, onde aqueles que procuram proteção e compreensão torna-se adicionalmente considere como essas criaturas conectam com a sabedoria ancestrais ao respeito de proteção, ao que se refere à proteção e à cura. Cura que nada, rapaz, só trouxe azar na vida das pessoas. Oxe, que cura que nada. Eles nos fazem lembrar de importância de guardar nosso santuário interior, enquanto permite-nos a envolvermos espiritualmente. Eu sei, se envolver em espiritualidade, sei. Fazer o mal fazer coisas estúpidas, envolver, desde quando? Presta atenção a qualquer sonhos ou visões acompanhada com esse encontro. Eles podem revelar perspectivas em que seja melhor navegar as complexidades correntes que são desdobradas em sua vida.
ajudando em nada. E nem eu quero fazer porcaria de pacto com nada ou ninguém, sabe? Eu não quero mesmo, não venha com essa não. Enganaram as trouxas das minhas irmãs, 3 delas, não eu. Adicionalmente, considere como essas criaturas conectam com ancestrais, com... Tô nem ligando pra nada mais, sabe? Eu sei quem foram, olha aí. Os seres que perturbaram a sua paz na Várzea, no sítio da Várzea, com seus violentos bater na porta e assombrações e grunhidos, que era são ecos de energias não bem resolvidas do tempo de muito passado. Ah, é? É. E por que que isso começou a acontecer quando o livro de São Cipriano e todas as parafernalias de estátuas e coisas da Umbanda foram queimadas, da Quimbanda foram queimadas. Hein? Porque essas entidades podem ser remanentes de espíritos que uma vez habitavam a Terra. Eu sei quem são eles, não precisa mentir não. Que estão presos num ciclo de natureza e de sofrimento humano. Que nada, não acredito não. Não seja foi alma penada não, foi criaturas mesmo. Foi criaturas luciferianas que eu sei. Eles provavelmente representam almas. Não. Eu sei melhor. Possivelmente relacionada com eventos traumáticos e injustiças experienciadas em suas vidas. Que nada. Para de mentir. Oxe. Eu não gosto de mentira não. Olha aí, os trickster, né? E vocês acreditam nesses seres, né? O sítio por si contém memórias imbuídas dentro de suas raízes. É um umbral entre... Tem um portal, né, lá. Eu sei. Tem um portal que separa reinos ou mundos onde esses espíritos procuram reconhecimento por suas dores. Sim, existem também as almas penadas lá, mas esses que nos perturbavam não eram almas penadas, eram outros. E eles começaram a perturbar quando esse livro foi queimado. Esse livro aqui foi queimado. This manifestation could also indicate an ancestral connection to those. Essas manifestações também poderiam ser um indicativo de uma conexão ancestral para aqueles que cultivaram a terra antes de você. Indivíduos que também. E o que aconteceu foi que esses seres da Quimbanda e Candomblé convidaram eles, trouxeram essas almas para trabalhar para eles. Indivíduos que lutavam para ressonar através do tempo. Seus gritos podem simbolizar a pré por recognição de cura. Não foi ele, não foi outra coisa. Foi uma criatura não humana. Por recognição, por reconhecimento ou cura, urgindo a você a criar um diálogo com ele. Ei, isso foi há muito tempo atrás, cara. Eu tô aqui já fora, muito 41 anos. Nossa, isso aí aconteceu uns 45 anos atrás, 46 anos. Um diálogo com Deus através de rituais e oferenda para honrar sua existência. Honrar sua existência, engajando com essas energias, pode transformar medo em conhecimento. Eu não tive medo, só afetou a minha vida, que afetou, eu não estou com medo, eu apenas falo que afetou a minha vida. Por causa disso que eu estou aqui hoje em dia, que eu estou nesse, como se fala, nesse tipo de, por causa disso que eu estou nesse tipo de predicamento, ok?
Depois disso, aquelas idiotas trouxeram esses livros, aquela outra bruxa trouxe o maço dela para dentro de casa. Começou a acontecer o que a pessoas perderam o emprego, elas perdiam o emprego, nada dava certo, as vendas da minha mãe não corria bem. Eu me dei bem nas minhas aulas, me dei bem nas minhas aulas. A minha irmã queria cometer suicídio e várias outras coisas começaram a acontecer. As galinhas das minhas mães começaram a morrer. Muitas coisas se desdobraram-se depois disso. Ai, 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 considero, porque eu vou acender velas, para quê, para quê? Influída com herbas, considere acender velas com infusão de ervas, tais como sage e rosemary e alecrim, veja que isso aí é coisa da Ubanda, né? Mesmo da Kibanda. Enquanto invocar as energias protetivas ao seu espaço. Eu não estou mais lá, mas de vez em quando a minha alma vai lá, percorre lá. Eu saio fora do corpo e vou para lá e fico rodeando. E entro até dentro da casa, as pessoas se assustam. Eu, às vezes me vê um fantasma lá, sou eu. Fale suavemente desses espíritos. Eles podem, converse calmamente com eles, que eles podem te responder positivamente. Se eles sentem, são sentidos, feltos e ouvidos. Essa interação pode levar não apenas a um crescimento pessoal, mas também pode pavimentar um caminho para uma conexão mais profunda com sua própria linhagem e heredidade espiritual, enquanto você navega essas áreas místicas junto. Eu não. Não. Linhagem de quê, rapaz? Sei lá, minha linhagem. Eu renego essa linhagem. Eu renego.